Bom, a gravação começou. Essa é mais uma aula do nosso ciclo 4, se eu não me engano. Se eu não estou errado, acho que é 4. Não, 3, o 4 é o próximo. Nosso ciclo 3 de Auditoria e Segurança de Sistemas. E nessa aula nós vamos falar sobre controle de acesso. Deixa eu compartilhar minha tela. Fechar o WhatsApp aqui também. Quando aparecer para vocês, me avisem. Apareceu. Apareceu? Então, tá ok. Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje, então. Bom, na semana passada, aliás, semana não, na quinzena passada, no ciclo passado, nós estudamos, nós investigamos mais o conceito de autenticação. Vocês se lembram? Sim. Mais ou menos. Lembra, né? O que vocês se lembram? Vamos ver de onde a gente pode partir sobre a autenticação. Fala, Daniel. Caroline. O que você lembra, Daniel? Tem que... falou da importância falou do meio de você provar a sua... como é que fala? O que você faz, a sua senha, poder provar que é você mesmo, aquilo que você cadastrou no sistema, depois você tem que provar que é você, um jeito de você acessar o sistema. Isso, mais ou menos por esse lado, né? Tinha duas partes, né? Você, na parte de autenticação, a gente... Verificação é isso aí. Você se identifica para depois o sistema verificar as credenciais que você entrega, né? Ele vai comparar as credenciais que você informou com a identificação que você fez no momento em que você se registrou. Tinha 4 formas, né? Vocês se lembram das 4 formas? Se lembram? As 4 maneiras? Era pelaquilo que você sabe, senha, né? A senha, né? Aquilo que você sabe, né? Que é uma senha, um PIN, né? Um Personal Identification Number. O token, né? Que é aquilo que você tem. Pode ser o Smart Card ou um card mesmo, um token mesmo. E a biometria, né? Que é dividida em duas formas. A biometria estática, que é aquilo que você tem, que é a íris, a digital, né, o formato da mão, e aquilo que você faz, né, que é como você fala, que é como você escreve. Então, são as 4 formas. Então, basicamente, é isso que a gente falou na aula passada. O assunto de autenticação, ele está intimamente relacionado com esse assunto de hoje, que é o de controle de acesso. Na verdade, quando nós falamos de controle de acesso, de uma forma mais geral, e inclusive em alguns documentos oficiais, ele vai estar incluído aí a autenticação. Porque o controle de acesso geralmente acontece depois de autenticação. Primeiro você se autentica, você se identifica, você passa por uma verificação, o sistema sabe quem é você, para depois ele atribuir a você algum tipo de rótulo, falando onde você pode acessar e onde não. Então, o controle de acesso, ele está muito ligado com a autenticação, ele está intimamente ligado com a autenticação. O que é o controle de acesso, então? Aquele slide, eu coloquei aqui a pergunta o quê e a pergunta por quê. O controle de acesso, ele é o processo de prevenção do uso não autorizado de recursos ou uso de recursos de maneira não autorizada, né? Porque você, de um lado, você tem que impedir que pessoas não autorizadas entrem no sistema, né? Impedir que essas pessoas que não têm
as credenciais corretas possam acessar o sistema, ou qualquer, não só o sistema, mas áreas específicas, funções específicas do sistema. E também você deve tomar cuidado e observar se as pessoas que estão dentro do sistema, que são consideradas pessoas com autorização, né, pessoas autorizadas, se elas não acessam indevidamente os recursos, né? Porque não basta simplesmente você liberar ou travar o acesso a um determinado recurso. Nós vamos ver isso nos slides seguintes. Mas você vai liberar ou travar determinado tipo de operações em cima de um recurso. Você pode liberar ou travar a operação de leitura, você pode liberar ou travar a operação de escrita, você pode liberar ou travar a operação de execução e tantas outras, né? Então, o controle de acesso, ele sempre está dividido nessas duas partes. É impedir que as pessoas que não têm autorização acessem os recursos, né, para os quais ele não tem autorização, e também impedir que uma pessoa que tem autorização, ela acesse indevidamente, então, execute uma operação que não é para ele executar. Porque quando você libera o acesso de uma pessoa a um determinado recurso, você pode liberar operações específicas, né? E é só aquelas operações específicas que ele deve executar. Por quê? Por que nós temos uma disciplina de controle de acesso? Por que nós estudamos? Por que é importante isso aí para a área de segurança de computadores? Porque é necessário estabelecer limite ao que usuários podem ou não podem acessar, ou podem ou não podem obter de informações, né? Isso levando para o lado da confidencialidade. Um dos três pilares da tríade CID, lá das primeiras aulas, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Aí nós estamos lidando com a confidencialidade. Também vamos estar lidando um pouco com a integridade, né? Se uma pessoa ela tem uma autorização de alterar algum determinado objeto do sistema, ou um arquivo, um próprio sistema, né, um próprio programa que está lá dentro, ou áreas críticas do sistema operacional, por exemplo, essa pessoa, se ela for um agente malicioso, um agente que está com más intenções, vamos dizer assim, ela pode tentar fazer com que aquele objeto ele estrague, vamos dizer assim, né? Ele perca um pouco da sua integridade. Ele alterar o comportamento daquele objeto, alterar o código daquele objeto, alterar o bytecode daquele objeto. Isso aí é um ataque à integridade. Então, quando nós lidamos com o controle de acesso, nós estamos tentando cercar o sistema para que se proteja tanto a obtenção da informação aí relacionada à confidencialidade, quanto a proteção dos próprios objetos, né, para os quais você define algumas políticas de controle de acesso. Por objetos, nós queremos falar os pedaços de sistema, né, software, seja um programa, seja arquivos, seja informações, seja determinadas funções dentro de um programa, e por aí vai. Até aqui tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Tudo certo. Beleza. Vamos lá. Então, como, né? Como que o controle de acesso, como que a gente faz para garantir, para implementar mecanismos de controle de acesso? A maneira pelas quais nós trabalhamos com controle de acesso é usando as políticas de segurança, implementando essas políticas de segurança através de mecanismos específicos, né? Nós implementamos essa política de segurança especificando quem ou o que pode ter acesso ao qual recurso específico do sistema e o tipo de acesso que lhe é permitido. É o que eu acabei de falar no slide anterior. Você tem que determinar quem ou o que. Esse o que é porque não simplesmente estamos lidando com pessoas, com seres humanos que acessam os sistemas, mas podemos estar lidando com outros sistemas. Se formos considerar, por exemplo, o cenário de um web service, basicamente é um sistema que é acessado por sistemas. Você pode definir políticas de controle de acesso para outros sistemas também. Então, você tem que especificar quem ou o que, e você tem que especificar qual recurso, esse quem ou o que nós vamos chamar de sujeito, ele vai ter acesso,
e que tipo de acesso esse sujeito ele vai ter sobre aquele recurso, que também é chamado de objeto. Aqui a gente tem o controle de acesso em um nível mais geral. Nesse diagrama aqui está mostrado, inclusive, outras disciplinas da segurança de computadores que geralmente nós estudamos em particular, em específico, né? Inclusive autenticação, aqui, né? Tem aqui a autenticação, nós estudamos no ciclo passado. Aqui está pintado de branco, cortado, mas aqui é controle de acesso, e temos a auditoria, que é uma outra disciplina. Se formos considerar o controle de acesso em um nível mais geral, nós vamos ter que falar também de autenticação, vamos ter que falar também de auditoria, e, claro, vamos ter que falar também de controle de acesso. E como que funciona o controle de acesso nesse nível mais geral? Nós temos aqui um usuário, e esse usuário, ele quer acessar uma determinada parte do sistema, um determinado recurso, um determinado serviço. Vamos chamar de recurso. Ele deve se autenticar, né? Ele deve lá passar pelas etapas de autenticação, passando pela função de autenticação. E aí, retomando um pouco da aula anterior, é aquela etapa onde ele, primeiro, se identifica, segundo, o sistema, a função de autenticação, confere se esse usuário é de fato quem se registrou, né, para quem foi dado o acesso, a permissão de acessar o sistema. Passada essa fase aqui, a função de autenticação tendo permitido a entrada desse usuário dentro do sistema, ele vai avançar e aqui ele vai se deparar com uma função específica de controle de acesso. Essa função de controle de acesso é que vai determinar quais os acessos, quais as autorizações, o termo técnico aí é autorizações, quais as autorizações que esse usuário tem para todos os objetos que ele pode acessar. Então, vai ouvir vários objetos, né, vários arquivos, vários programas, várias áreas do sistema. Algumas ele não vai ter acesso, outras ele vai ter acesso. E dentro do conjunto daquelas que ele tem acesso, ele vai ter algumas que ele vai ter algum tipo de autorização e outras outro tipo de autorização. Em algumas ele vai poder ler, executar e alterar. Em outras ele vai poder só ler, em outras ele vai poder só executar. Então, existem diferentes operações que esse usuário vai poder fazer, em cima dos objetos, dos sistemas que estão protegidos aqui pela função de controle de acesso. Esse controle de acesso, para garantir a correta atribuição das operações que esse usuário vai poder executar em cima dos objetos do sistema, ele consulta um banco de dados de autorização. Então, essa informação ela é registrada em um banco de dados de autorização. Quem é que toma conta do banco de dados de autorização? O administrador de segurança do sistema, ou vulgarmente chamado de administrador de sistema. É ele que delimita, ele que toma controle desse banco de dados aqui e mantém a lista de autorizações que todos os usuários terão ao conseguirem entrar no sistema e ao tentarem acessar qualquer dos objetos dentro daquele sistema. Então, quando esse usuário acessar aqui, a função de controle de acesso vai fazer uma investigação, vai fazer uma busca, né, vai rodar um select lá no banco de dados de autorização, vai ver quais autorizações esse usuário tem e atribuir as autorizações devidas aos objetos que ele vai tentar acessar, né? Aqueles objetos que ele não tem autorização, não vai permitir acessar, e aqueles objetos que ele tem autorização, ele vai permitir acessar apenas aquelas operações que ele pode executar. Além disso, a outra disciplina aqui é a disciplina de auditoria. O controle de acesso, ele também tem uma utilidade muito grande para permitir que as funções de auditorias elas sejam executadas. O que é que basicamente uma função de auditoria faz? Ela faz uso do que a gente chama de logs, né, os registros de atividades do sistema, e verifica o que os usuários eles tentaram acessar, o que eles fizeram. Então, a função de controle de acesso ela ajuda a alimentar a auditoria. Na verdade, a atividade de auditoria ela passa por todo esse processo aqui, desde o usuário tentando entrar aqui, passando pela função de autenticação, até ele tentando acessar os arquivos ou
ou qualquer outro tipo de objeto que está dentro do sistema. Tudo isso que ele fizer, passado daqui da linha de autenticação, está sendo registrado pela trilha de auditoria, que poderá ser consultada depois por auditores, ou se você estiver tentando descobrir as causas de algum incidente de segurança, as trilhas de auditoria, ela pode ajudar nisso aí também. Ou se você estiver tentando atribuir a responsabilidade para algum usuário de alguma coisa que aconteceu no sistema e você não sabe quem fez, então, as trilhas de auditoria, eles vão poder ajudar, porque eles vão fornecer informações de tudo que aconteceu no sistema, junto com a hora e o dia em que esses eventos aconteceram, né? Estão registrados lá nos logs. Então, basicamente, os mecanismos de controle de acesso vão mediar entre usuários, esses aqui, e os recursos, que são esse conjunto de documentos aqui, né? Os ícones de documento. E esses recursos, eles podem ser variadas coisas, um monte de coisas. Aqui tem exemplos, ó, aplicações, sistemas operacionais, firewalls, roteadores, arquivos, banco de dados, e várias outras coisas. Inclusive, eles podem ser específicos a ponto dentro de um sistema, você permitir que um usuário acesse determinada parte e dentro desse mesmo sistema não acessar a outra parte. Então, existem várias coisas que podem ser classificadas como recursos aí. Tranquilo até aqui? Conseguiu entender mais ou menos o esquema geral de controle de acesso? Beleza, por enquanto está claro. Beleza. Algo interessante sobre o controle de acesso é que o controle de acesso, ele é um dos pilares da segurança de computadores. Um dos principais objetivos da segurança de computadores é justamente o controle de acesso. Se a gente for olhar os documentos oficiais, que são produzidos pelo NIST, por exemplo, né, o Instituto Nacional de Padrões lá dos Estados Unidos, que produz muitos documentos de segurança, você vai ver que um dos objetivos da segurança de computadores é providenciar o controle de acesso efetivo, né? Você permitir pessoas autorizadas acessar os recursos do sistema de maneira autorizada e impedir que pessoas não autorizadas acessem o sistema. Então, o controle de acesso, ele está no centro da disciplina de segurança de computadores. É uma das disciplinas mais importantes, porque quando nós falamos de segurança de computadores, basicamente, nos mente que nós estamos tentando impedir que pessoas não autorizadas façam o que quiser dentro do sistema. Acesse o arquivo que quiser, altere o arquivo que quiser. Então, essa atribuição de impedir que essas coisas aconteçam é a atribuição do controle de acesso, da disciplina de controle de acesso. Existem alguns requisitos de acesso. Nós vamos passar por alguns deles aqui. O primeiro deles é a entrada confiável. O que é a entrada confiável? É o sistema de controle de acesso não verificar o mérito geralmente, ele não verifica o mérito das mensagens armazenadas, processadas e trocadas. Ele pressupõe que o usuário que possui acesso aos recursos é autêntico e, portanto, o mecanismo de autenticação é necessário. O que isso quer dizer? O sistema, ele não é inteligente, né? Às vezes a gente acha que nós costumamos atribuir as coisas que são gerenciadas por software de smart, né? Smartphone, smart code, smart card, coisas nesse sentido, mas, na verdade, os sistemas, eles são burros, né? Vamos dizer assim. Eles não analisam o conteúdo das mensagens, eles não fazem análise de mérito. O que isso quer dizer? Ele olha a troca de mensagens e tudo aquilo que passa por ele, que é mensagem, para ele é apenas um conjunto de bits. Ele não sabe se aquele conjunto de bits é importante, é confidencial, é prioritário e nem nada disso. Então, se você está dentro do sistema e você está acessando os recursos do sistema e não há nenhuma política, nenhum mecanismo de controle de acesso, para o sistema, você é uma pessoa normal. Ele não identifica pessoas que são maliciosas e pessoas que são autênticas. Existe um princípio lá que é muito falado em inglês, na verdade, nos livros em inglês, que é do entra lixo e sai lixo. Basicamente, o sistema ele não avalia o que passa, né? Então, para ele, tudo é lixo, tudo é bit, né? Vamos dizer assim. Então, se você está lá dentro, aliás, tem um processo, na verdade,
O acesso ao sistema é dado por um processo que te representa dentro do sistema. Para ele, aquele processo, se não houver nenhum mecanismo que diga o contrário, para ele, aquele processo é legítimo. Então, esse é o princípio da entrada confiável. Segundo requisito de acesso, suporte para especificações mais ou menos detalhadas. Ou seja, o sistema ele tem que controlar a nível de registros individuais de arquivos, campos individuais dentro de registros, usuários individuais, no caso de requisitos de especificações mais detalhadas, ou a nível de classes de arquivos, usuários, ou coisas menos detalhadas. Um bom requisito de acesso, né, quando eu vou montar um mecanismo de controle de acesso, eu tenho que zelar por essa flexibilidade. Permitir que esse mecanismo de controle de acesso possa controlar coisas bem específicas, como, por exemplo, campos individuais dentro de um formulário. Permitir que pessoas acessem campos e outras pessoas não. Ou coisas mais gerais, como um conjunto de arquivos. Um sistema de arquivo como um todo. Um sistema operacional como um todo. São coisas mais gerais, coisas muito maiores. O requisito do privilégio mínimo. O que é o requisito do privilégio mínimo? Esse é bastante importante. Que cada entidade do sistema deve receber a quantidade mínima de recursos do sistema e de autorizações. Se há uma entidade no sistema, se há um sujeito dentro do sistema, a ele deve ser dado uma quantidade mínima de recursos e de autorizações. Se você não der, se há uma entidade no sistema para a qual você acha que não tem que dar nenhum acesso, na verdade, essa entidade não deveria estar no sistema. Então, toda entidade que está no sistema, ela deve receber uma quantidade mínima de recursos e de autorizações. Tem que haver alguns lugares comuns a todos que essas entidades elas podem acessar. Então, esse é o requisito do privilégio mínimo, né? Se você acha que uma entidade ela não deve ter nenhum privilégio de acesso em nenhum lugar, na verdade, ela nem deveria estar no sistema. Outro requisito, separação de deveres. Diferentes etapas de uma tarefa são divididas entre usuários diferentes para que um usuário só, que tenha o controle completo sobre a tarefa, não consiga subvertê-la. Um outro requisito de acesso bastante importante é que se você tem uma tarefa, né, e se por tarefa eu estou falando de algo macro, né, não confunda lá com sistemas distribuídos, que tarefa é um negócio mínimo, estou falando de uma função no geral, né? É interessante que essa função seja dividida em partes, que um usuário consiga fazer uma parte e outro usuário consiga fazer outra parte. Ao invés de você fazer com que um usuário só execute todo o processo, execute toda a operação. Porque se esse usuário sozinho tiver o poder de executar toda a operação, e se ele for um usuário com intenções erradas, ele vai ter o poder de subverter a tarefa. Mas se mais de um usuário executa diferentes partes dessa tarefa, é mais difícil para um usuário malicioso subverter toda a tarefa, porque, na verdade, ele vai ter que subverter a parte dele e convencer os outros usuários responsáveis pelas outras etapas da tarefa a subverterem também para beneficiar aquele determinado usuário, o que já é mais difícil, né? Então, esse princípio da separação de deveres, da divisão de responsabilidades, é um princípio bastante importante. Se você tem uma tarefa grande e ela é importante, é interessante que você divida as partes dessa tarefa para usuários diferentes, para que essa divisão ela possa trazer um mecanismo natural de segurança, né? Um outro requisito de acesso bastante comum nos mecanismos de controle de acesso são as políticas abertas e as políticas fechadas. Por política aberta, eu digo aquelas autorizações que especificam quais acessos são proibidos e todos os outros que não estão proibidos, eles serão permitidos. Isso é aquela famosa whitelist, né? Você, na verdade, é o contrário. Isso é aquela famosa blacklist. A blacklist, você fala, ó, vou dar um exemplo de sites, né? O Facebook, sei lá, o YouTube, o LinkedIn, não pode ser acessado. Todo o resto da internet pode ser acessado. Então, estou impedindo que alguns sites em específicos não sejam acessados. Na verdade, está ao contrário aqui. Eu posso até
corrigir para não ficar bagunçado. Isso aqui é a fechada. Fechada. As autorizações especificam quais acessos são proibidos, todos os outros são permitidos. Isso é o blacklist. Essa aqui é aberta. Whitelist. Aqui na aberta, na whitelist, você especifica quais são permitidos. Todos os outros são proibidos. Nesse caso, você vai travar tudo, e aí dando exemplo da internet de novo, você vai travar todos os sites e liberar apenas aqueles que você julga importante, que você acha que os usuários dentro daquele sistema devem acessar. Isso é bastante comum em firewalls, né? Firewalls, ou você pode trabalhar com blacklist, impedindo uma lista negra de sites que não podem ser acessados, ou você pode trabalhar com o mecanismo de whitelist. Você bloqueia tudo e você libera apenas alguns sites em específico. Outro requisito de acesso: combinação de políticas e resoluções de conflito. Quando você trabalha com mecanismos de controle de acesso, provavelmente você vai trabalhar com várias políticas, e essas várias políticas, elas provavelmente vão poder ser aplicadas simultaneamente, né? Um usuário poder acessar um determinado arquivo com permissão de leitura escrita, outro usuário acessar o mesmo arquivo com permissão só de leitura. Essas políticas, para um bom mecanismo de controle de acesso, você deve conseguir implementar essas políticas simultâneas ao mesmo arquivo, por exemplo. Ou várias políticas, vários controles, várias permissões, várias autorizações a um usuário em específico, né? Esse usuário específico pode acessar um arquivo A, mas não pode acessar o arquivo B, ou pode acessar o arquivo C de forma limitada, por exemplo. Então, eu estou aplicando várias políticas simultaneamente ao mesmo usuário, ou aplicando várias políticas simultaneamente ao mesmo arquivo, ao mesmo sistema, ao mesmo recurso. Quando você tem essas várias políticas sendo aplicadas simultaneamente, você pode ter alguns conflitos entre políticas. Quando você tem conflito entre políticas, você deve, um bom mecanismo de controle de acesso, ele deve ser definido de forma que haja um procedimento que permita a resolução desses conflitos, de forma que uma política de controle de acesso não interfira na outra. Então, esse é um outro requisito de acesso bastante importante. Um outro requisito é o de políticas administrativas, que especifica quem pode adicionar, eliminar ou modificar regras nos bancos de dados de autorização. Lembram daquela imagem anterior? Deixa eu voltar para ela. Aqui, banco de dados de autorização. Você vai definir quem é o administrador de segurança, quem é que tem o poder de acessar esse banco de dados. Inclusive, o próprio banco de dados de autorização, ele é um recurso para o qual você vai incluir algumas políticas de segurança, algumas políticas de controle de acesso. Apenas algumas pessoas podem acessar aqui. Às vezes, algumas pessoas vão poder acessar esse banco de dados apenas de leitura, e outras pessoas, com um requisito mais elevado, o administrador de segurança, ou, se a gente estiver falando dos ambientes Unix, o root, né? O root é quem tem acesso ao banco de dados de autorização. Vai poder modificar, criar novas entradas no banco de dados, excluir outras entradas, deletar usuários e coisas nesse sentido. Ou até os próprios controles de acesso ele pode mexer. E o controle dual, ou seja, ele é necessário, esse requisito de acesso é necessário para quando uma tarefa requer que 2 ou mais indivíduos trabalhem em conjunto. Se você tem aí uma função que exige concorrência, 2 indivíduos acessando a mesma função, a mesma área do sistema ao mesmo tempo, um bom mecanismo de controle de acesso ele vai trabalhar com essa ideia de controle dual, porque esses 2 sujeitos que estão acessando aquele determinado recurso podem ter políticas aplicadas a eles que sejam diferentes entre si, né? Um desses usuários pode acessar, ler, executar, modificar, e o outro usuário pode não ter todas essas autorizações para aquele determinado objeto de software, né?
Então, esses são os requisitos de acesso. Até aqui, tranquilo? Beleza. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, quando nós falamos de controle de acesso, nós temos as seguintes divisões, né? Nós temos os sujeitos, que são as pessoas, ou os sistemas que querem acessar os objetos, ou seja, é a entidade capaz de acessar esses objetos. Existem algumas classes para esses sujeitos. E aí, se vocês estão acostumados com Linux, né, ou qualquer outro sistema Unix, o macOS, por exemplo, que é inspirado no Unix também, vocês provavelmente já devem ter visto, ou ouvido falar, ou visto em qualquer lugar, essas classes de sujeito. O proprietário, né, que também pode ser chamado de owner, que é basicamente quem cria o recurso. O grupo, né, que é aquele grupo de usuários ou processos que podem ter determinado tipo de acesso a um objeto, né? Você pode incluir usuários ou processos nos grupos. E tem as classes globais, que está ligado com aquele princípio lá do privilégio mínimo. O que é o privilégio mínimo? Vocês se lembram? Quem arrisca? Era a quantidade mínima de permissão necessária para alguém usar o sistema. Isso. Todos aqueles que estão no sistema devem ter autorizações mínimas, né? Ele não pode estar no sistema e não ter nada, não poder acessar nada. Então, essas pessoas que estão no sistema e que não estão em nenhum grupo, elas vão ter o acesso global. Ou seja, quem tem acesso ao sistema, mas não está em nenhum grupo, e também não é proprietário, ele é o resto. E o resto tem acesso global, né? Se você já viu aquele usuário chamado convidado, então, basicamente, esse cara. Né? Ele não tem autorização nenhuma, ele está lá no sistema, mas existe um conjunto de privilégios mínimos para ele. Porque se ele pode entrar no sistema, ele deve fazer alguma coisa. Informação importante: todo usuário ganha acesso a um recurso por meio de um processo que representa dentro do sistema. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Quando nós falamos de sujeitos acessando, usuários, né, pessoas, seres humanos acessando o sistema, vai haver um processo dentro do sistema que o representa ali dentro, né? É como se fosse um procurador, né, dentro do sistema. E é para esse processo que vão ser aplicadas as políticas de segurança, né? Esse processo não vai poder acessar algumas coisas, vai poder acessar outras. Objetos, um outro elemento do controle de acesso. Os objetos são aquelas entidades que contêm ou recebem informações, simples assim. Então, toda entidade no sistema que contém informações armazenadas ou que recebe informações por via de requisições ou do próprio usuário, ele pode ser considerado um objeto no contexto do controle de acesso. E aqui tem vários exemplos, ó, registros, blocos, páginas, segmentos, porções de arquivos, diretórios, árvores de diretórios, caixas de e-mail, mensagens, programas, os próprios bits e bytes. Você pode definir controle de acesso a nível de bit-byte. A granularidade aí está sendo muito, muito alta, né? Você está indo lá no detalhe mesmo, no menor detalhe possível no sistema, que é definindo o controle de acesso para bits e bytes. Palavras, né, que são aquelas 32 bits, 64 bits, né, dos sistemas operacionais, né, por exemplo. Processadores, você pode impedir que alguém acesse um determinado processador. Portas de comunicação, nós da rede. A lista aqui, ela é imensa, né? Isso aqui são só alguns exemplos, ela não é uma lista exaustiva. Então, esses aqui são alguns exemplos de objetos que você pode encontrar quando você está lidando com política de controle de acesso. E o terceiro elemento de controle de acesso são os direitos de acesso, né? Basicamente, o que a gente costuma chamar também de autorizações. Esses direitos de acesso são as políticas que descrevem a maneira pela qual um usuário pode acessar um objeto. E aí existem esses tipos aqui. O de leitura. O de leitura automaticamente vai incluir o de cópia e o de impressão. Quando você dá um direito de acesso a um determinado sujeito, que é de leitura, automaticamente esse sujeito ele vai poder fazer cópia e ele vai poder fazer impressão também daquele objeto. O de escrita,
E o de escrita, ele obviamente tem que incluir o de leitura, porque se você abre o arquivo para você editar ele, você vai estar lendo, né? Como é que você vai editar um arquivo que você não consegue ler? O de execução, né? Você permitir ou não permitir que sujeitos executem objetos do sistema. O de deleção, que é deletar arquivos. O de criação, que é criar novos arquivos. E o de busca. Você pode, inclusive, impedir que sujeitos encontrem determinados arquivos em uma busca. Como exemplo, aí temos aí aqueles arquivos ocultos, né? A gente pode determinar que alguns arquivos são ocultos para determinados usuários. Então, aquele usuário vai fazer uma listagem, né? No Linux vai rodar um ls, por exemplo, e não vai conseguir encontrar alguns arquivos que estão lá dentro, porque eles estão ocultos e para ele, para aquele sujeito, não foi dado uma autorização de busca. Então, para revisar, antes de passar para o próximo assunto, que é um assunto particular, quais são os 3 elementos de controle de acesso que nós vimos até agora? Quem pode me dizer aí? Os que acabamos de ver. Primeiro, sujeitos, né? E por sujeitos nós temos essas classes, né? Proprietário, grupo e global. Segundo, objetos, certo? Terceiro, direitos de acesso. Como nós fazemos um mecanismo de controle de acesso? Tendo sujeitos, tendo os objetos e atribuindo direitos de acesso à relação entre os sujeitos e objetos. Correto? Até aqui tranquilo? Tem alguém por aí ainda? Beleza. Tô aqui, sim. Beleza. Não me deixa no vácuo, não, gente. Senão o vídeo vai ficar enorme lá, ou as partes em silêncio enorme lá, porque ninguém respondeu. Vamos falar um pouco sobre as políticas de controle de acesso. As políticas de controle de acesso, elas podem ser divididas em algumas categorias, que são essas listadas aqui, né? Essas políticas, elas podem ser incorporadas em um banco de dados de autorização. Lembra do banco de dados de autorização? Então, é no banco de dados de autorização é que nós vamos implementar essas políticas que são divididas nessas 4 categorias aqui. Inclusive, essa última categoria aqui, que é a ABAC, Controle de Acesso Baseado em Tributos, é uma categoria mais recente. Ela está apenas no livro em inglês do Stalins, que é o livro-texto da nossa disciplina aqui. No livro-texto que a gente tem em português, nós temos só essas 3 primeiras categorias de política de controle de acesso, que é o controle de acesso discricionário, controle de acesso mandatório ou obrigatório e o controle de acesso baseado em papéis. Vamos passar por cada um deles aqui. O controle de acesso discricionário é o controle de acesso que ele tem como elemento importante esses 2 tópicos aqui. Primeiro, ele é um controle com base no ID do requisitante, no caso o sujeito, né, que requisita acesso a um determinado objeto, e em algumas regras de acesso ou autorizações. Basicamente, é aquilo que nós falamos no slide anterior. Nós temos um sujeito, nós temos um objeto, e nós aplicamos algumas regras de acesso na relação entre o sujeito e o objeto. Esse aqui é o controle de acesso discricionário. Mas uma outra característica bastante importante que define o controle de acesso discricionário, o nosso DAC, é que uma entidade, que é a controladora do banco de dados de autorização, usuário root, vamos dizer assim, essa entidade, ela tem direitos de acesso que permitem habilitar ou desabilitar outra entidade de acessar algum recurso, ou pode, inclusive, transferir seus próprios direitos de acesso. É isso exatamente que o root, o administrador do sistema, faz. Ele cria aí uma lista de usuários e o que cada um desses usuários pode fazer. Vocês têm costume com Linux? Eu tive acesso no meu estágio. Se você chegou a mexer no Linux lá no usuário root, e você deve ter visto que o usuário root pode criar novos usuários e definir o que esses usuários podem ou não fazer, né? Mexer lá no chmod, modificar e tal.
basicamente, isso aí é controle de acesso discricionário. Os sistemas de Unix, eles são feitos com base nessa categoria de controle de acesso discricionário. Uma outra informação importante é que um sistema, ele pode sobrepor alguma dessas categorias, não necessariamente elas são mutuamente exclusivas. Se um sistema ele trabalha com controle de acesso discricionário, não quer dizer que ele não pode trabalhar com controle de acesso baseado em papéis, por exemplo. Você pode ter um sistema que implementa todas as 4, se você quiser. Segunda categoria, controle de acesso mandatório. Esse aí é o controle com base na comparação de rótulos de segurança com autorização de segurança. Esse também é bastante implementado em alguns sistemas Unix, né? Você tem lá alguns rótulos de segurança atribuídos aos objetos, e aí alguém vai acessar, e aí o sistema vai lá no banco de dados de autorizações, vai verificar se aquele usuário, se as autorizações daquele usuário batem com as autorizações lá do objeto, e aí ele vai prover acesso ou negar o acesso, se for o caso. Esse é o controle de acesso mandatório, e ele é um controle de acesso um pouco mais rudimentar, ele quase não é usado, né? Ele é basicamente, você pega o usuário e de usuário por usuário você vai verificando quais autorizações ele tem. Então, hoje em dia, a gente tem mais as outras 3, né? Esse controle de acesso mandatório, ele é um pouco mais antigo, né? Um pouco menos usado. Esse aqui é bastante famoso, o controle de acesso baseado em papéis, que é o RBAC, o Role Based Access Control, que é o controle de acesso, como o nome já diz, que é baseado nos papéis, né? E são a esses papéis que são definidas algumas regras que vão determinar quais acessos que os usuários incluídos nesses papéis podem ter com relação aos objetos do sistema. Você vai ter aí alguns usuários, e você vai atribuir papéis a esses usuários. Geralmente, esses papéis eles estão relacionados de alguma forma com a função que esse usuário tem no sistema, tem na organização, na empresa. Vamos dizer, o usuário ele é o administrador, né? Ele é o gerente. Então, ele vai ter o papel de gerente, então ele vai poder acessar a maioria das coisas. Não, o usuário é estagiário. Ele vai poder acessar, vai ter um controle de acesso mais limitado. O usuário trabalha no departamento de compras, vai acessar as coisas de compras. O usuário trabalha no departamento de RH, vai acessar lá os dados dos funcionários. Não, o usuário ele trabalha na TI. A TI geralmente tem controle de acesso em tudo, né? Porque é quem tem que consertar as coisas quando quebra. Então, esse aqui é o controle de acesso baseado em papéis. O controle de acesso baseado em tributos, ele é um controle de acesso mais recente, né? Ele não... os sistemas mais antigos não implementam ele. Inclusive, ele veio junto com a onda percebeu-se a necessidade dele durante o desenvolvimento dos web services. Porque no web service, você tem algumas vantagens com relação aos outros sistemas de controle de acesso, né, mecanismos de controle de acesso, que você pode avaliar os atributos de quem está tentando requerer algum acesso naquele web service em particular. Então, como o nome já diz, você vai olhar os atributos do usuário, do recurso a ser acessado, e uma terceira característica, uma fonte de informação bastante importante, que não está incluída nas outras três categorias, que é a de condições ambientais, que é você estabelecer políticas de acesso conforme as condições do lugar onde aquela requisição de acesso está acontecendo. Pode ser, por exemplo, a data e a hora. Pode ser, por exemplo, se aquele sistema, aquele lugar onde está sendo requerido o acesso àquele objeto, ele já foi hackeado ou não, se já vazou informação ou não, e várias outras coisas, né? Se a gente pode até extrapolar, por exemplo, para internet das coisas, vamos dizer assim, e definir, por exemplo, condições como temperatura, movimento, né? Se em determinada temperatura pode ser uma informação que vai ajudar a definir uma autorização ou não a um determinado recurso. Então, existem N atributos que você vai poder usar como fonte de informação e somar
essas outras fontes de informações, que são os atributos do usuário e os atributos do recurso a ser acessado. Vamos lá de um por um aqui. Nós só não vamos falar agora só do mandatório, porque ele é o mais antigo. Esses outros aqui são mais usados. Então, a gente vai falar de um por um, mais ou menos, aqui. No DAC, né, que é o controle de acesso discricionário. Para você trabalhar com DAC, geralmente você trabalha com um conceito que é o de matriz de controle de acesso. O que é uma matriz de controle de acesso? O que é uma matriz? Matriz é uma tabelona, né? É uma tabela que você vai cruzar linhas e colunas, as linhas contendo alguns atributos, as colunas contendo outros atributos, e aí no cruzamento entre a linha e a coluna, você vai ter uma célula, e as informações contidas naquela célula diz respeito ao relacionamento entre o dono da linha, aqui, né? Aqui, por exemplo, e o dono da coluna. Então, por exemplo, aqui nessa coluna, nessa célula aqui, nós temos informações relativas ao usuário 1 com relação ao arquivo 1. Ou ao arquivo 1 com relação ao usuário 1. Você pode elencar aqui os sujeitos, aqui nas colunas, nas linhas, desculpa, ou você pode elencar aqui ou não. E você vai elencar aqui os objetos aqui nas colunas, né? Então, você vai cruzar aqui as informações entre cada um dos usuários com cada um dos objetos. Aqui, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3. E dentro de cada célula, você vai colocar as autorizações específicas. Aqui, por exemplo, no usuário B para o arquivo 2, esse usuário B foi quem criou o arquivo 2 e ele tem acesso de leitura e escrita. Já o usuário C para o arquivo 3 não tem acesso nenhum. Ele nem vê esse arquivo lá. Ele não consegue acessar, nem ler, nem escrever, nem nada nesse arquivo. Isso aqui é o conceito de matriz de controle de acesso, né, que é usado no DAC. A matriz de controle de acesso, ela é constituída da união das estruturas de dados da lista de controle de acesso, a CL aqui é a lista de controle de acesso, e dos rótulos de capacidade. A gente vai entender isso aqui melhor no próximo slide. Essas aqui são as nossas estruturas de dados. Essas aqui são as listas de controle de acesso. O que é uma lista de controle de acesso? É uma lista que vai ter como elemento principal os arquivos. Então, a gente tem os arquivos aqui, e a gente vai olhar para cada arquivo quais usuários podem acessar aquele arquivo e quais autorizações ele vai ter aquele arquivo. Isso aqui é uma lista encadeada, né? Que o usuário A está apontando para o usuário B, que está apontando para o usuário A novamente, tal. Então, no arquivo 1, aqui nós temos o usuário A, que é o proprietário, tem o acesso de leitura e de escrita, aqui, W de writer. O arquivo B, ele tem acesso de leitura. E aqui no arquivo 2, o arquivo B, ele é o proprietário, ele pode ler e pode escrever. O arquivo C só pode ler. O arquivo, aí, assim por diante, né? Arquivo 3, arquivo 4. Só que a gente parte do arquivo para falar quais usuários podem acessar aquele arquivo. Isso é o que determina aqui as listas de controle de acesso. Já nas listas de capacidade, nos rótulos de capacidade, nós fazemos invertido. Nós fazemos aqui os usuários, né? Tá vendo aqui que nós partimos dos usuários e nós falamos que aqueles usuários podem acessar quais arquivos. As perguntas são essas aqui, ó. Quais diretivas de acesso são dadas a quais usuários para quais arquivos específicos? Isso aqui é quando a gente fala de lista de controle de acesso. No caso de rótulo de capacidade, quais objetos e operações estão autorizados a um usuário em particular? Então, quais objetos estão autorizados a um usuário em particular? O usuário A, ele pode acessar o arquivo 1 e o arquivo 2. No arquivo 1, ele é proprietário, pode fazer leitura escrita, no arquivo 2 também. O usuário B, o arquivo 1 ele só pode ler, o arquivo 2 ele é proprietário também, ele pode ler e escrever, o arquivo 3 ele só pode ler, o arquivo 4 só pode ler. E assim por diante. A grande diferença entre as duas é que as ACLs, lista de controle de acesso, você parte do arquivo e fala quais usuários acessam o arquivo. No rótulo de capacidade aqui, você parte do usuário e fala quais arquivos aquele usuário pode acessar. Em relação às listas de controle de acesso, os administradores do sistema, eles podem definir controle de acesso para os usuários do sistema. Então, você tem aqui os arquivos, e o que é que o administrador do sistema vai fazer? Ele vai falar, ó,
nesse arquivo aqui, usuário A, B e C, esse aqui deveria ser C, eu acho. Acho que ele errou no diagrama aqui. Usuário A, B e C, ele pode acessar o arquivo 1. No arquivo 2 é só o B e C. Então, essa é a forma do administrador do sistema, no caso do administrador lá do banco de dados, de autorizações, que ele vai definir as autorizações. Nesse caso das ACLs, das listas de controle de acesso, usuários sem definição feita terão aquele privilégio mínimo, né? Vocês lembram lá do privilégio mínimo? Então, aqueles usuários que não estão definidos aqui, eles vão estar jogados lá no acesso global, que é o acesso mínimo, aqueles recursos mínimos de acesso ao sistema. Já nessa parte aqui, os usuários podem dar ou emprestar os rótulos aos outros. Por quê? Porque definitivamente são os usuários que são os donos. Então, você como usuário, você determina que você pode acessar o arquivo 1 ou o arquivo 2. E você pode determinar que essas suas autorizações aqui, com relação ao arquivo 1 ou arquivo 2, vão ser dadas para o usuário B, ou vão ser dadas para o usuário C. Então, é você quem distribui os rótulos para as outras pessoas. Lembra do que é o DAC? Controle de acesso discricionário? Controle de acesso discricionário diz o quê? Que um administrador do sistema, ele pode escolher quais usuários vão acessar os arquivos, ou alguém pode dar ou emprestar os seus rótulos de segurança a um outro alguém, a um outro usuário do sistema. Então, esse dar ou emprestar, ele acontece aqui nos rótulos de capacidade, só é possível nos rótulos de capacidade. Um outro cuidado que vocês devem tomar com relação aos rótulos de capacidade é que esses rótulos, eles não são uma lista única, né, que você define lá, como aqui as listas de controle de acesso. Como eles são dados para os usuários e não para os arquivos, eles ficam espalhados pelo sistema. Então, como vocês têm vários arquivos, vamos dizer assim, espalhados pelo sistema, que definem os controles de acesso de cada um dos usuários, vocês devem garantir a segurança para cada um dos arquivos. E não para um arquivo só, como pode ser dado aqui nas listas de controle de acesso. É mais fácil você proteger um arquivo só do que você proteger um monte de arquivos. Então, a questão de segurança aqui, ela deve ser tomada mais cuidado, porque você tem vários arquivos, você deve proteger todos esses vários arquivos, criando aí mecanismos de criptografia, mecanismos de autenticação, outros mecanismos que dificultem o acesso livre a esses arquivos. E aí, uma variação da matriz de controle, que é mais útil, né, que ela, inclusive, ela é empregada nos sistemas Unix, é a tabela de autorização. O que é a tabela de autorização? É você unir essas duas informações aqui, a ACL e o rótulo, e criar... Opa, voltei demais. E criar aqui um tabelão, né, uma tabela de autorização. E aí, se você pega essa tabela aqui e você ordena pelo sujeito, você vai ter uma lista de rótulo de capacidade. Nesse caso aqui está ordenado pelo sujeito. A, B, C. Então, essa tabelona aqui, ela está ordenada como uma lista de rótulo de capacidade. Agora, se você ordenar essa tabela aqui pelo objeto, no caso aqui, ordenar aqui, em vez de ser A, B, C, você tem aqui todos os arquivos 1, depois todos os arquivos 2, depois todos os arquivos 3, você vai estar transformando essa tabela aqui em uma ACL, uma lista de controle de acesso. Então, isso aqui é uma tabela de autorização que é bastante usado nos sistemas que são baseados no Unix, que junta lá o modelo da lista de controle de acesso com o modelo da lista de rótulos de capacidade. Uma outra vantagem da tabela de autorização é que ela pode ser facilmente armazenada em um banco de dados relacional. Percebe aqui que nós temos aqui as linhas, as colunas, né? E um banco de dados relacional trabalha com tabelas. Então, você consegue aí guardar essas informações no banco de dados relacional, que pode vir a ser esse banco de dados de autorização nosso. E uma outra informação importante em relação ao controle de acesso discricionário é o conceito de domínio de proteção. O que é o domínio de proteção? Domínio de proteção é um conjunto de objetos associados com direitos de acesso a esses objetos. Nós trabalhamos com o conjunto desses objetos associados. Ele é um modelo
onde cada usuário tem um domínio de proteção e quaisquer processos executados pelo usuário têm diferentes direitos de acesso definidos pelo mesmo domínio de proteção. Para deixar mais claro, se vocês estudaram sistemas operacionais, já devem ter ouvido falar do modo usuário e o modo kernel. Já ouviram falar nisso? Já sim, com o professor Abel, principalmente. Modo usuário e modo kernel, né? Então, é um conceito elementar lá dos sistemas operacionais, né? Modo usuário e modo kernel nada mais é do que controle de acesso discricionário usando o conceito de domínio de proteção. Porque os usuários no modo usuário não podem acessar o modo kernel. Não é isso? A não ser que façam chamada de sistema. Não é isso? Então, aqueles processos que rodam no modo usuário não têm acesso aos processos que rodam no modo kernel de modo facilitado. A não ser que se façam chamada de sistema, e aí, por um dado momento, é dado a autorização e ele acessa, faça alguma coisa lá no modo kernel. Mas a gente define aí a proteção pelas camadas, pelo conjunto de objetos. O conjunto de objetos de sistema que estão rodando no modo kernel, e o conjunto de objetos que é do usuário, né, que é definido pelo programador, desenvolvedor. Até aqui, claro? Tá tudo claro para mim, obrigado. Tranquilo? Lembro aqui matriz de controle de acesso discricionário. Então vamos lá para o próximo. Controle de acesso baseado em papéis. Os papéis, geralmente, são relacionados com as funções de usuários dentro da organização, aquilo que nós já falamos. A associação entre usuários e papéis é uma associação M para N. Associação, lembra do banco de dados? Muito para muitos, né? Você vai ter vários usuários e vai ter vários papéis, vários usuários de um conjunto e vários papéis em outro conjunto. Um usuário pode ter vários papéis, ao mesmo tempo que um papel pode ser dado a vários usuários. Então, um usuário qualquer lá, usuário Vinícius, por exemplo, ele pode ter o papel de TI, de administrador, pode ter o papel de compras, pode ser definido vários papéis para esse usuário Vinícius. Ao mesmo tempo em que o papel de administrador pode ser dado para o Vinícius, para o Pedro, para o João, para o Tiago. Então, é uma relação aí. Essa relação M para N, ela ajuda porque ela fornece uma flexibilidade e granularidade que não é possível no DAC. Porque não é possível você determinar uma relação em que um usuário vai ter múltiplos papéis, né? Vai ter múltiplos... A única coisa que você pode fazer é que o usuário tenha múltiplas autorizações. Mas dentro de cada papel, há um conjunto de autorizações diferente. Então, a gente não tem essa flexibilidade lá no controle de acesso discricionário. Então, essa é uma vantagem do controle de acesso baseado em papéis com relação ao controle de acesso discricionário. E sem essa flexibilidade, nós temos aí um grande risco de ter que dar mais acesso ao usuário com relação ao recurso do que o necessário. Então, às vezes, você tem que, para você permitir que os usuários façam determinadas coisas no sistema, você vai ter que dar, às vezes, mais acesso do que é o necessário. Principalmente se tiver um elemento temporal, né? Às vezes, um usuário, ele tem um determinado papel em um momento, e aí esse usuário, em determinado momento, ele é gerente. Mas, de repente, ele sai da empresa e se torna apenas um cliente daquela empresa. Os papéis determinam diferentes autorizações entre o gerente e os clientes. Para o controle de acesso discricionário, nós não temos essa vantagem de criar um conjunto aí que pode ser mudado ao longo do tempo. Então, às vezes, nós vamos dar um controle de acesso mais do que o necessário, principalmente depois que esse usuário qualquer virar um cliente, aí eu vou ter que retirar controle de acesso, autorização por autorização, e se eu esquecer de retirar alguma determinada autorização, esse usuário que na verdade deveria ser cliente, ele vai ter acesso que não deveria ter. Aqui, basicamente, no controle de acesso baseado em papéis, o que vocês têm que saber aqui é que ele, como o nome já diz, ele é baseado em papéis, né? Então, você tem os usuários, tem os papéis e tem os objetos. Você atribui papéis aos usuários e você, na verdade, vai confrontar as políticas de acesso não dos usuários para com os objetos,
mas dos papéis para com os objetos. E essa associação aqui ela é muitos para muitos, de forma que um papel pode acessar muitos objetos e um objeto pode ser acessado por muitos papéis. E aí, quem tiver dentro daquele papel pode acessar aquele objeto, se for dada uma autorização para aquele papel. Uma outra informação importante aqui é que esse aqui tem uma vantagem em relação ao discricionário, porque você tem uma flexibilidade maior, uma vez que você pode atribuir papéis e retirar papéis dos usuários, o que, na verdade, lá no discricionário você tinha que atribuir autorizações e retirar autorizações. Aqui você pode atribuir as autorizações aos papéis, e aí você só atribui os papéis aos usuários, e não as autorizações. Isso aí, inclusive, tem vantagem com relação à evolução dos papéis do usuário ao longo do tempo, né? Alguém que é gerente, de repente, foi demitido da empresa e se tornou um cliente. Então, tem conjunto de operações diferentes entre o gerente e os clientes que são dados aos papéis e você pode atribuir esses papéis, trocar o papel desse sujeito, desse usuário, sem ter que mexer nas autorizações. Uma outra informação sobre o controle baseado em papéis é que é possível criar hierarquias de papéis. De que forma? Um usuário que está num papel com autoridade maior, e essa autoridade maior tem um conjunto de autorizações, lá, um conjunto X de autorizações, ela pode criar aí subconjunto desse conjunto maior, né, um conjunto que está dentro daquele conjunto de autorizações, e delegar esse subconjunto de autorizações para outros papéis. Então, ele vai criar papéis subordinados. Então, todas as autorizações dos papéis subordinados estão presentes no papel maior, no papel autoridade, no papel que tem um conjunto maior. Então, ele vai criando, e ao passo que ele vai criando uma espécie de árvore, né? E então, você cria uma hierarquia, em que alguém tem uma autoridade maior e quem está abaixo dele tem autoridade menor, de forma que ele não consiga acessar consiga acessar e fazer tudo aquilo que o papel que tem autoridade maior consegue fazer. Ainda estão aí? Eu vou ter que perguntar para vocês vários momentos. Sim. Beleza. Matriz de controle de acesso, ela pode ser usada, vocês lembram lá do DAC, né, que tinha essa matriz. Lembram disso? Não muito. Sim. Sim. Deixa eu voltar lá. Matriz de acesso. Aqui. Aqui, isso aqui é a matriz decomposta. E aí virou uma tabela aqui. Essa matriz também pode ser usada no RBAC aqui, né, no controle de acesso baseado em papéis. Só que essa matriz ela tem que ter uma outra matriz auxiliar, que é a matriz aqui de associação entre usuários e papéis. Então, temos os usuários aqui nas linhas, os papéis nas colunas, e aí você vai atribuir aqui. Nas celas vão ter um X, né? E aí nesse X está dizendo que o usuário 1 aqui tem o papel 1. Importante observar que como é M para N, né? Muitos para muitos, então pode ser que existam alguns usuários que tenham mais de um papel. É o caso aqui do usuário 3, né? Tem o papel R2 e o papel RN. E existem papéis que têm vários usuários, que é o caso do RN aqui, que tem o usuário 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui, essa tabela aqui, é uma tabela muito mais parecida com a tabela do DAC, lá do discricionário, em que nós temos os papéis e os objetos. Uma informação importante que não aparecia lá no DAC, mas que também é possível no DAC, só que com usuários, né, não com papéis, é que cada um dos papéis aqui, no caso do RBAC, e cada um dos usuários, no caso do DAC, eles são objetos. De forma que um usuário, um papel aqui, ele pode modificar, ele tem controle de acesso a outros papéis. Por exemplo, o R1 aqui, ele é proprietário do R2 e é proprietário do RN. De forma que ele pode fazer coisas com o R2 e com o RN. Por exemplo, excluir o papel R2. Ou excluir o papel RN, por exemplo. Né? Isso aqui, inclusive, lá naquele exemplo do Linux, você tem um R1, você tem um usuário, né, no usuário root, você pode criar outros usuários por meio daquele usuário. Um usuário que tem, ou se você entra com sudo lá, você pode criar, pode deletar, né? Então, isso aqui é
é importante observar que os papéis eles também são objetos. E aqui tem o F, que provavelmente é file. Lá no livro não fala o que é esse F, mas provavelmente é file, que é arquivo. O P é processo e o D é diretório. Então, aqui tem... as autorizações são descritas dentro das células, assim como lá no DAC. Né? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Vamos para a última aqui, o ABAC, que é o controle de acesso baseado em... Vocês lembram? Componentes. Não. Alguém falou no chat. Que legal, o recurso de levantar a mão agora. Tem uma parada de levantar a mão aqui. Eu bati errado aqui, nem vi. Alguém levantou a mão, eu tô caçando aqui, mas é porque alguém levantou a mão. ABAC é atributo, o A que é de atributo, baseado em atributo. Ele define as autorizações que expressam as condições sobre as propriedades do recurso ou do sujeito. Ou seja, os atributos, eles são do recurso ou do sujeito, ou uma terceira fonte, que é do ambiente. Então, as autorizações são dadas ao avaliar os atributos contra regras booleanas. Sabe o que são regras booleanas? Quem sabe? Verdadeiro ou falso. Os ifs, né? Os condicionais, né? As regras booleanas, verdadeiro ou falso. Se falso, se verdadeiro, permite o acesso. Se falso, nega o acesso. Então, você cria algumas regras booleanas, alguns condicionais ali, com base nos atributos do sujeito e nos atributos dos atributos tanto do sujeito, quanto do objeto, quanto do ambiente em que está acontecendo a requisição da informação. Por exemplo, você tem lá um sujeito A, né, que tem o atributo 1, o atributo 2 e o atributo 3. Você tem o objeto B, que tem o atributo 1 e o atributo 2. E você tem um ambiente em que fala que você tem um ambiente que está medindo lá a hora, por exemplo. A hora é um atributo ambiental. Então, você pode definir uma regra que diz que se o usuário A tiver o atributo 1 e o objeto B também tiver o atributo 1 e for mais de meia-noite, então esse usuário A não vai poder ter acesso ao objeto. Ou ele vai poder ter acesso se for entre 3 horas e 10 horas da noite, por exemplo. Então, você vai pegando os atributos e criando regras condicionais, que são if e else, basicamente, em cima desses atributos que vêm dessas 3 fontes. O usuário, o objeto e o ambiente. Algo interessante sobre o controle de acesso baseado em atributos é que o ambiente ele não está presente nos outros. Você não tem no DAC, você não tem no RBAC, lá, né, no discricionário, nem no baseado em papéis. Isso aqui você tem apenas no atributo. E é interessante, embora ele seja bastante recente, ele é algo que é bastante interessante nesse sentido. Você tem mais flexibilidade para definir as autorizações. Só que existe um obstáculo para a sua implementação, que é o impacto na performance do sistema, porque toda vez que um usuário tentar acessar um determinado recurso, vai ter que fazer o teste. É diferente de, por exemplo, lá no DAC, em que você libera o acesso e não precisa mais testar. Acesso liberado uma vez, liberado para sempre. Aqui, você libera o acesso, mas toda vez você tem que testar, porque as condições do ambiente podem mudar. Pode ser que o usuário tente acessar o objeto antes da meia-noite, e antes da meia-noite ele pode acessar, mas depois da meia-noite ele já não pode mais. Então, por essa particularidade, você tem que... E porque os atributos, tanto do ambiente, como também do próprio objeto e do próprio usuário, eles podem mudar, não são atributos transitivos, alguns deles, você tem que testar todas as vezes. Então, isso pode degradar um pouco a performance. A implementação pioneira da ABAC, embora a ABAC seja antiga conceitualmente, né, alguns autores já falavam de controlar o acesso com base em atributos, mas a implementação pioneira foi nos web services, por causa das características do web service, e porque os web services, eles rodam, geralmente, em computador, em servidores, né, que geralmente tem
um poder de processamento maior. Então, a performance, ela é afetada, mas dá para engolir, né? Essa degradação da performance aí. Uma coisa interessante é que existem linguagens que permitem que você crie as suas próprias regras de autorização usando aí um modelo do ABAC. A linguagem aqui, essa aqui é a Shankly, né, que é a Extensible Access Markup Control Language, acho que é isso. Essa linguagem aí é uma linguagem de marcação, ela parece um pouco XML, parece um pouco HTML, em que você define as regras nessa linguagem de marcação. E aí você implementa no seu sistema. Esse slide aqui está disponível para vocês lá no Moodle. E aí vocês podem clicar aqui, porque esse aqui é um link, tá? E aqui, inclusive, mostrando para vocês aí o link que vocês podem acessar. E aí, nessa postagem do Medium aí, tem mais detalhado o que é essa linguagem Shankly e como que vocês podem usar ela. É um negócio bastante novo, inclusive não tem em português, eu não achei nenhuma informação em português. Esse blog, ele está em inglês. É um guia dos iniciantes para a linguagem Shankly. Se vocês tiverem curiosidade de como que funciona, né, o ABAC mais a fundo, como que vocês podem definir nos seus próprios sistemas, acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá no blog e ver como é que funciona a linguagem Shankly. Então, falando sobre os atributos. Os atributos, eles podem ser do sujeito, do objeto, do ambiente. Alguns exemplos para o sujeito. O ID, o nome do sujeito, a organização, né, que ele trabalha, o cargo e etc. Né? Pode ser N atributos aí do sujeito. Do objeto, alguns outros atributos que é relacionado ao objeto. O autor do objeto, o título do objeto, o criador, que pode não ser o mesmo autor, a data, o proprietário, que pode não ser o mesmo criador também. Atributos específicos de qualidade de serviço, né, o Quality of Service, o QoS aí. Por exemplo, uma questão aí relacionada ao web service, em que você mede a qualidade de serviço. Se o web service estiver com muitas requisições em um determinado momento, um usuário que geralmente teria acesso àquele web service pode não ter. Você pode definir que ele não tem mais acesso àquele web service, porque aquele web service está com muitas requisições, sei lá, está sofrendo com um ataque de DDoS, alguma coisa assim. Tem muitas requisições, está sobrecarregado o sistema. Então, você pode fazer com que definir políticas em que dizem que esse usuário que normalmente teria acesso àquele web service não vai ter sob essa determinada condição do ambiente, que é a qualidade de serviço, né, com relação à quantidade de acessos por minuto naquele momento. Ou qualquer outro metadado, né? Os objetos, eles podem ter variados metadados, né, dados descritivos sobre o objeto, alguns atributos que você pode usar como informações para montar as suas políticas de acesso, as suas políticas para ser implementados os mecanismos de controle de acesso. Alguns atributos que são relativos ao ambiente. Podem ser data e a hora, alguma atividade de vírus ou hacker, né? Pode ter, o sistema pode haver um módulo de detecção de intruso, por exemplo, em que naquele momento ele detecta que está havendo um comportamento esquisito no sistema e ele pode impedir que qualquer outra pessoa acesse o sistema. Ou o sistema pode verificar o log de acesso e se houver alguma informação esquisita no log, ele travar o sistema. Tudo isso baseado no controle de acesso, baseado em atributos. Nível de segurança da rede, né? O mesmo web service pode ter políticas de segurança diferentes se ele estiver rodando na internet, estiver rodando em uma intranet, que é mais segura, se estiver rodando com protocolo TCP ou estiver rodando com protocolo UDP. Você pode definir vários atributos que são relativos ao ambiente, o que é uma novidade com relação às outras categorias que nós vimos até agora. Estão por aí ainda? Tô. Sim. Opa, presente. Beleza. Bom, então, para terminar, esse diagrama mostra uma estrutura lógica da ABAC, né, do controle de acesso baseado em atributos. Uma coisa interessante a se perceber aqui é que há 4 fontes de informações independentes, né? E essas fontes de informações independentes, elas vão ser efetivamente usadas na decisão de controle de acesso.
Então, isso aqui, essas 4 fontes de informação independente, que são os atributos do sujeito, do objeto, do ambiente e as políticas de controle de acesso, que são independentes entre si, um não interfere na outra, elas podem aumentar a complexidade. Pensa a quantidade de políticas de acesso que você pode definir com essas 4 fontes de informações. Pensando ainda que cada uma dessas fontes de informações podem ter diversos atributos. Lá no sujeito, aqui tem até, inclusive, alguns exemplos, né? O nome, a filiação, no objeto tipo, o proprietário, no ambiente aqui, a temperatura, a segurança, o tempo. Então, pode haver N atributos, e você pode correlacionar, pode cruzar esses atributos para impedir ou autorizar que um determinado sujeito ele acesse determinado sistema. Então, a decisão de permitir ou de negar, que está implementada aqui no mecanismo de controle de acesso, ele vai ser escrito aqui na política de controle de acesso, mas usando como informações os atributos contidos aqui em cada uma dessas fontes de informações independentes. Então, por isso, ele carrega esse problema aí de complexidade e também de performance, né? Porque para lidar com essa quantidade de informações, obviamente, o seu sistema computacional ele vai ter que ter um processo, ele vai exigir do sistema computacional um processamento muito maior do que se você usasse controles de acessos mais simples, como aqueles que nós vimos anteriormente. Então é isso, gente. A aula de hoje era sobre controle de acesso, né? Nós falamos aí sobre as coisas mais importantes sobre o controle de acesso, definimos o que é sujeito, o que é objeto, o que é direitos de acesso, que são as autorizações, explicamos os fundamentos básicos, né, para que serve, o que é, falamos aqui dos bancos de dados de autorização, que é onde ficam as políticas, né, guardados lá, e falamos das categorias, da DAC, da RBAC, cadê? O slide. Da DAC, da MAC, né, que é o mandatório, da RBAC, que é o baseado em papéis, e o ABAC, que é o baseado em atributos. Alguma dúvida, pessoal? Não, ficou bem Enquanto explicado. Não. Próximo encontro pode fazer prova já disso aí? Prova? Sei lá também, né? Olha, vai, tá todo mundo bem, ué? Que tem o povo que não vem na aula, né? Vou parar a gravação aqui.